A Agência Mural é uma agência que cobre as periferias de São Paulo e da Grande São Paulo, e desde o ano passado também de Salvador. A Mural tem cerca de 60 correspondentes que moram nas periferias e que com isso conseguem fazer essa cobertura de uma forma mais localizada sobre essas regiões. Por ser formada por jornalistas mais jovens, isso ajuda a gente a pensar em pautas e a pensar nas histórias que a gente vai contar e nas formas como a gente vai contar. A gente tem o site como canal principal, mas tem pensado sempre em como conseguir que essa informação chegue de outras formas para outras pessoas, inclusive os jovens. Um exemplo é a reportagem que foi feita pela Ana Beatriz e pelo Rômulo Cabreira falando sobre a inflação. A inflação é um aumento generalizado, porque não se limita só ao aumento do pão, do tomate ou da gasolina. Atinge um monte de produtos e serviços. O órgão responsável por calcular isso é o IBGE. Os funcionários do IBGE batem perna todos os meses nos mercados das grandes cidades, perguntando o preço das coisas. Depois de juntar todos esses dados, o IBGE consegue medir a variação de preço das coisas. A ideia da pauta surgiu numa reunião, a nossa social media, a Ingrid, ela percebeu que muitas pessoas estavam buscando sobre inflação, sobre o aumento de preço dos alimentos, e também era uma demanda que estava chegando pra gente nas redes sociais da Agência Mural. E aí a gente pensou em como poder contar essa história de uma forma que não ficasse chato. E a ideia era mesmo brincar e falar de uma forma mais acessível sobre esses conceitos econômicos. A gente também tem trabalhado muito com quadrinhos e usamos muito ilustrações, e isso parte muito do nosso designer, que é o Magno Borges. Quando eu entrei na agência, tinha uma mentalidade muito de jornalzão, assim. E eu não sou jornalista, né? Eu venho de um lugar que é completamente diferente, assim. Não é que eu vou tirar o espaço do texto, mas eu vou ajudar a se aproximar, sabe? Então a ilustração, a infografia, e agora que a gente tem feito bastante os quadrinhos, eles ajudam essa primeira contextualização, assim. E isso é uma coisa que a gente tenta muito pensar nas redes sociais do Mural, resumir sem perder a qualidade do que precisa ser comunicado. Acho que o trabalho que a gente desenvolve nas redes sociais da Agência Mural tem se centrado cada vez mais em experimentar formas diferentes, vídeo, HQ, imagens descontraídas que ao mesmo tempo provoquem uma reflexão sobre algum assunto que é importante para os moradores das periferias, né, que é o nosso principal público-alvo, mas que também traga alguma provocação bem-humorada ou que estimule o engajamento das pessoas com esse conteúdo, né? Acho que o esforço maior é de uma aproximação com as pessoas, né? A nossa linguagem vai um pouco nessa pegada. A gente cobre as periferias, não tem como a gente não estar nas redes sociais e fazer esse conteúdo mais nativo, né? Esse clima mais jovem mesmo, a gente bota muita arte, tem muita cor, tem muita gíria nas legendas, então essa é a nossa linha editorial ali, né? Sempre ali já dá pra sentir. Uma discussão que a gente tem tido nos últimos anos dessa questão da diversidade. Como a gente amplia a diversidade, né? Incluindo essas pessoas. Então a gente vai falar mais de negritude se a gente incluir mais negros. A gente vai falar mais de indígenas se a gente incluir mais indígenas nas redações. Como a gente consegue chegar nesses jovens, produzir conteúdo para esses jovens que de fato atraia, tendo os jovens produzindo. Acho que a Mural tem isso e, naturalmente, com jovens produzindo, a gente consegue acompanhar o que interessa aos jovens, em que formato interessa a esses jovens. E nessa ideia de fazer a cobertura sobre as periferias e sobre a juventude, a gente busca muito contar as histórias com base nos próprios jovens. O Eduardo fez uma reportagem esse ano, junto com outros muralistas, chamada Por que Aglomera? A gente fez essa matéria perguntando para 5 jovens, que são moradores de periferias, do porquê que eles estavam saindo de casa e se aglomerando. A gente geralmente vê matérias, tipo, na televisão, né? A gente pega, tipo, o que aconteceu o evento em si, assim, a aglomeração em si naquele bairro. E assim, os jovens não são entrevistados, a gente quis fazer o contrário, né? Tentar falar com as pessoas que estão nesses lugares. Então a gente tentou não sair daquele sensacionalismo, tentar não julgar, mas também mostrar para as pessoas que isso não tá certo, sabe? Um outro exemplo muito bacana foi a reportagem Crias da Quebrada. A ideia do Crias da Quebrada foi revelar jovens talentos periféricos, assim, não de uma forma meritocrática, que é como a mídia hegemônica costuma fazer, né, no caso. E aí, para produzir esse especial, a gente separou 10 perfis diferentes, de jovens diferentes, e que são referência nas suas áreas. É importante a gente colocar o jovem como o centro, como a fonte principal, porque não tem como a gente ignorar isso. Ignorar os jovens é ignorar o futuro.